Olá, famílias, tudo bem? Meu nome é Vanessa Pacheco, para quem não me conhece, eu sou a pedagoga do CEMEI Rosi Terezinha Bialy. Estou aqui para conversar com vocês sobre os kits pedagógicos que vocês têm recebido, que são preparados pelos nossos profissionais com muito carinho, alinhado aí ao currículo da Educação Infantil de Curitiba. Para vocês entenderem um pouquinho dessa diferença, porque quem já estava desde o ano passado no CEMEI percebeu agora, né, que nós mudamos um pouco a forma de montar esses kits pedagógicos para que as crianças possam vivenciar suas experiências de aprender. Então, ano passado, foi lançado o currículo da Educação Infantil de Curitiba, o primeiro currículo, né, nós não tínhamos currículo antes. E esse currículo ele foi estudado por nós, né? Nos aprofundamos bastante nesse estudo durante o ano passado. E a partir desse ano nós temos a implementação do mesmo. Esse currículo foi construído baseado na nova Base Nacional Comum Curricular, que talvez você já tenha ouvido falar, mas é um documento nacional do qual a educação básica deve adequar os seus currículos, as suas formas de ensinar, para que haja uma unidade dentro do território nacional. Nós temos também as diretrizes curriculares nacionais de 2009, que nos coloca a forma de trabalharmos com essa etapa da educação básica, que é a primeira etapa, a educação infantil, que tem as suas peculiaridades devido, né, à especificidade das crianças que a gente atende de 0 a 6 anos de idade, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é um pouquinho como que esse currículo ele é dividido. E aqui em breves palavras eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só apresentar aqui a tela. Então, vamos ver um pouquinho como que é a organização deste currículo. Eu vou explicar aqui o que, que eu trago para vocês aqui, né, nesse desenho. Então, todo o currículo, ele é organizado baseado nessa legislação nacional e na realidade do nosso município. É, Nós temos 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento para buscar com as crianças, que são os direitos que a gente já tem colocado e mencionado desde o ano passado, que é conviver, né? Ela tem direito a conviver com outras crianças, em outros espaços, com adultos, conviver em diferentes ambientes sociais. Então, é um direito da criança. Um outro direito é o brincar. O brincar, ela é uma linguagem da criança. Então, o brincar, ele deve estar expresso em todas as práticas da educação infantil, desde que do momento que ela começa até o momento em que ela vai embora. Então, todas as práticas da educação infantil, ele deve levar em consideração essa linguagem, essa brincadeira, né, que as crianças têm como forma de se expressar e de construir conhecimento nesse mundo em que elas habitam. O outro direito é o de explorar, porque esta criança, ela chegou há pouco tempo nesse mundo, né? Vamos concordar que, dependendo da idade do seu filho, faz no máximo 5 anos que eles chegaram nesse mundo. Então, eles estão explorando tudo que está ao seu redor para tentar entender é, as coisas desse mundo, os conhecimentos, as linguagens, as práticas sociais. Então, nós devemos proporcionar esse direito deles explorarem diversos materiais, diversos espaços, diversos elementos, de diferentes formas, de diferentes cores, enfim. Nós temos que proporcionar esse direito às crianças. Outro direito é o participar, porque o currículo entende que a criança, ela é potente, ela é capaz, então, e que a criança é participante nesse mundo, podendo gerar aprendizagens, gerar conhecimentos. Então,
nós entendemos que a criança, ela precisa participar ativamente desse processo de construção do conhecimento. Não é como a gente aprendeu, né, antigamente, que só o professor tinha voz, vez e voz. Só o professor tinha o conhecimento, nós tínhamos pouca participação. Hoje em dia, a gente entende que a criança ela está o tempo todo participando dessa construção do conhecimento, e por isso ela deve participar de escolhas, por exemplo, de materiais, de cores para pintar. Então, ela deve ter disponível uma série de materiais expressivos, ela deve ter esse direito à voz. Então, por isso vocês podem ver que nos kits a gente trabalha bastante a questão da conversa com a criança, de ouvir ela. Nós também temos o direito de expressar, que está intimamente envolvido, né, com os outros direitos, principalmente com o de participar, mas a criança tem direito a se expressar não só pela voz, mas pelos gestos, pelos movimentos, por suas diferentes linguagens, pela dança, pela dramatização, pela pintura, então ela tem esse direito de se expressar e de diversas formas. E ao mesmo tempo, ela está aprendendo a se expressar também com as pessoas. Então, por isso, ela vai se desenvolvendo, vai aprendendo a falar, ela vai aprendendo o momento de interagir com as pessoas para poder participar. Então, esse também é um direito. E o outro direito que é de conhecer-se enquanto pessoa, enquanto membro de um grupo social. Por exemplo, a família é um grupo social, a turminha do CEMEI é um grupo social, a igreja que a criança participa é um grupo social. Então, ela vai aprendendo a se conhecer a si mesma e também conhecer-se a partir do grupo ao qual ela pertence, o papel que ela exerce dentro da sociedade, em cada lugar que ela ocupa. Então, esses 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, eles estão o tempo todo nas nossas propostas. O que a gente escolhe? A gente escolhe a forma como a gente vai garantir esses direitos. Então, a forma como ela vai conviver, como ela vai participar participar dessas propostas, como que ela vai brincar, como que ela vai explorar, e o que ela vai explorar, como que ela vai se expressar, como que a gente vai trabalhar essa questão dela se entender enquanto pessoa, enquanto participante de um grupo social. Então, esses direitos, a gente não tem escolha de quais direitos. Direitos devem ser garantidos. Então, a gente não tem opção dessa escolha que eu vou trabalhar esse direito e não o outro. Todos esses direitos vão estar presentes em todas as práticas pedagógicas da educação infantil. O que a gente escolhe é a forma como a gente vai garantir esses direitos. Aí, o nosso currículo, ele é dividido pelos campos de experiências. Talvez vocês conheçam as disciplinas que a gente tinha na escola: português, matemática, história, geografia. Só que na educação infantil, o que a gente entende? Que a criança não consegue separar o conhecimento, as práticas sociais, essas linguagens em caixinhas. Ela vai aprendendo isso tudo muito junto. Então, não tem como separar em diversas disciplinas compartimentadas. E por isso, na Base Nacional Comum Curricular, o documento brasileiro foi separado por campos de experiências. Então, nós temos corpo, gestos e movimentos, que trabalha a questão corporal, gestual, a questão das linguagens que envolve o nosso corpo, o conhecimento desse nosso corpo, o uso do gesto, né, para a gente se comunicar, esses movimentos, tanto ampliação de movimentos e como eu vou me movimentar para chegar, por exemplo, até o banheiro, né? Eu não vou, por exemplo, numa unidade de educação infantil, sair correndo, porque se eu sair correndo, eu posso escorregar, cair, e eu posso bater de frente com uma outra pessoa. Então, eu também vou aprendendo a controlar esse meu movimento e saber de que forma que eu tenho que me movimentar em espaços comuns para que não haja nenhum acidente. Então, isso também é uma aprendizagem que vem dentro desse campo de experiências.
Outro campo de experiências é o traço, sons, cores e formas, que vem tratar da questão do desenho da criança, do percurso gráfico, da questão da musicalidade, da questão das cores, das formas, da questão da pintura. Então, tudo isso envolve esse campo de experiência. Outro campo de experiência é a escuta, fala, pensamento e imaginação. Dentro deste campo, a gente trabalha, né, todas essas questões da oralidade, do desenvolvimento da oralidade da criança, do pensamento, dessa imaginação, dessa dramatização, né, da criança, é, as questões da linguagem escrita, e sobre isso eu vou conversar com vocês um pouquinho adiante, né, em relação ao pré, né, que muitos pais têm perguntado a questão da linguagem escrita, mas ela está inserida dentro desse campo de experiência, a gente não trabalha só ela, a gente vai trabalhando os conhecimentos de uma forma contextualizada, que a criança entenda. E outro campo de experiência é o traço, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, que vem trazer a questão, né, das relações com as coisas naturais, com a sociedade, os espaços, como eles são constituídos, tanto de uma forma gráfica quanto social desses espaços, o tempo, as quantidades, então vem as questões matemáticas, né, de mais, menos, grande, pequeno, comparações que a criança pode fazer. Todas essas questões são trabalhadas dentro desse campo de experiência. E o eu, o outro e o nós, tem muito a ver com o que eu falei aqui do conhecer-se, do expressar, do participar, todos os direitos estão envolvidos em todos os campos. Mas esse campo de experiência, ele trabalha justamente essa questão de se entender enquanto pessoa, de entender o outro, de respeitar este outro, de respeitar regras da sociedade, dos grupos sociais, de entender o que é viver em comunidade, né? Então, vejam que esses campos de experiências, esses 5 campos de experiências, eles abrangem muitos conhecimentos, e todos eles sempre trabalhados de forma contextualizada, tendo a ver com a vida da criança. Então, todos eles contemplam múltiplas linguagens. O que isso quer dizer? Que a criança tem linguagens, mas ela não se expressa só pelo choro, pelo sorriso, pelos gestos, pela linguagem oral. Ela não se expressa só desta forma. Quando uma criança está mais agitada, ela não consegue parar quieto, ela está emitindo uma linguagem para nós, ela está querendo nos dizer algo com aquela agitação dela. Então, ela está usando o movimento dela, o corpo dela, para se expressar e para dizer que talvez algo não esteja bom, ou que ela esteja ansiosa para alguma coisa que vai acontecer, ou para que chegue logo alguma data. Então, essas múltiplas linguagens, elas vão bem além da fala. Ela passa pelo desenho, ela passa pelo movimento, ela passa pela dramatização. Então, como eu já falei um pouquinho ali no começo. Todos esses campos de experiências também trazem os conhecimentos que foram construídos e estão sendo construídos pela sociedade. Essa pandemia, a gente está construindo muitos conhecimentos, a gente constrói conhecimento junto com as crianças, então, os campos de experiências também envolvem esses conhecimentos. Além dessas duas coisas, também nós temos as práticas sociais, que são contempladas dentro de todos esses campos. O que são essas práticas sociais? São as coisas, se eu fosse resumir em palavras simples, são coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Por exemplo, uma prática social que a gente faz todo dia é alimentar-se. Então, esse alimentar-se é um conteúdo da educação infantil. Por isso que a gente conta sempre para vocês que nos momentos de alimentação, as crianças aprendem a usar os talheres, aprendem a interagir um com os outros no momento de alimentação, que ela também possa dar atenção para a sua forma de alimentar-se. Essa forma de alimentar-se saudavelmente é uma prática social que a gente trabalha. Então, esse é um pequeno exemplo, poderiam ter vários outras práticas sociais.
Os momentos de lazer são práticas sociais, os momentos de higiene, tudo que a gente tem assim como ação na sociedade, que as crianças fazem, que nós adultos fazemos, são também conteúdos para trabalhar com as crianças dentro desses campos de experiências. Então, vejam que tudo isso organiza os conhecimentos e tudo que a gente tem que trabalhar com as crianças e a forma como a gente deve trabalhar. Então, o que, que a gente entende com tudo isso? Que nossas propostas com as crianças têm que abranger as experiências de aprendizagem e desenvolvimento. Nós entendemos que as crianças elas precisam muito mais do que desenhar num papel, do que falar oralmente para aprender. Elas precisam vivenciar experiências de vida, ter experiências de vida com o conhecimento, com essas práticas sociais, com essas múltiplas linguagens, para que tenha um significado para ela. E a partir desse significado, ela vai pensar sobre isso, ela vai gerar aprendizagem, vai gerar desenvolvimento. Então, por isso, alguns pais já têm sinalizado para nós que algumas práticas que a gente já tem enviado no kit pedagógico têm chamado muito mais a atenção das crianças do que aquelas folhas que nós mandávamos o ano passado, porque para elas está fazendo sentido esse conhecimento, essa aprendizagem que nós estamos proporcionando para elas. Então, quando eu trago, por exemplo, um binóculo para a gente fazer experiências de observar o céu, de observar pela janela, eu estou trazendo algo que tenha significado, uma brincadeira que tenha significado para as crianças. Eu estou chamando a atenção que tem esse céu, que tem as diversas cores que compõem o céu nas diferentes partes do dia, e que através dessa brincadeira de brincar de observar o céu, elas começam a aprender, a elaborar os seus conhecimentos, a se desenvolver, né? Então, todos esses campos de experiências e esses direitos, a gente traz de uma forma a proporcionar contextos para as crianças para que elas vivam suas experiências de aprendizagem. Isso é uma forma muito breve, lógico que vocês talvez não entendam de primeira mão, assim, isso que eu estou trazendo, mas já ajuda a compreender um pouco os kits pedagógicos que a gente tem enviado. E para isso, eu gostaria de apresentar o kit pedagógico do maternal. Nós trouxemos para vocês aí na primeira página qual é a nossa intencionalidade pedagógica com esse kit, né? Que a gente percebeu que vocês precisam saber assim o que nós pensamos, o que nós pretendemos com essas propostas que as crianças aprendam e desenvolvam. Então, para cada kit pedagógico, a gente escolhe alguns campos de experiências. E a partir desses campos de experiências, a gente determina que objetivos nós temos para as crianças nesse kit pedagógico. Então, nós trouxemos para esse kit, por exemplo, os traços, sons, cores e formas, e o escuta, fala, pensamento e imaginação. Dentro do traço, sons, cores e formas, por exemplo, para o maternal, né, nós queremos que as crianças explorem luzes e sombras, que elas investiguem como esse fenômeno acontece, né, essa mistura de cores que é feita das sombras, porque as sombras nem sempre são escuras, existem sombras coloridas, e aí como que é gerada essas sombras coloridas? Essa investigação, essa mistura dessas cores, elas vão fazer aí nas propostas. A diversidade de formas das sombras, né? Porque nem todas as sombras geram formas iguais. Por exemplo, a sombra da professora ali é bem maior que a sombra das crianças. Então, a gente vai trabalhar com essa questão da diversidade de sombras. Que vem, né, dessas brincadeiras com a projeção de sombra, seja do seu corpo ou de objetos. E dentro do campo de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação, nós temos essa intencionalidade de explorar a oralidade das crianças nas conversas, durante as explorações e brincadeiras, além das histórias que podem ser contadas utilizando objetos e sombras, bem como ampliar a imaginação, repertoriando-as com teatro de sombras. Então,
dentro desse campo de experiência, olha quanta coisa a gente pretende que as crianças aprendam, né? Então, é se expressar oralmente, né? O que elas têm visto, sobre as sombras. A gente quer que elas comecem a conversar bastante com vocês. E para isso, né, uma conversa exige duas pessoas, pelo menos, conversando, né, trocando ideias. Então, a gente vai trazer aí também algumas dicas para vocês. E dentro desse kit, né, como que vai acontecer a garantia desses direitos de aprendizagem? Então, elas vão brincar e a gente coloca ali como, elas vão participar, elas vão expressar, elas vão conviver, vão conhecer-se e vão explorar muitas coisas. E aí, vocês, quando vocês receberem o kit, daí vocês leem com atenção, tá? Então, assim, nós não temos a pretensão de que vocês se tornem professores, né? Longe disso, nós somos os profissionais da educação. Porém, né, nesse momento em que elas precisam estar em casa e precisa ter a manutenção desse direito à educação, nós preparamos essas propostas para que e damos essas dicas para que vocês possam, né, levar elas a aprenderem e se desenvolverem mesmo nesse período em casa, tá? Então, por isso, nós estamos trazendo aqui qual é a nossa intencionalidade pedagógica com esse kit. E outra coisa, né, Então, vamos ver o kit do maternal. Então, uma das primeiras propostas é chamar, se a gente quer que as crianças percebam esse fenômeno da sombra, é chamar a atenção delas para a sombra delas, né? Então, a gente convida vocês com seus filhos, tá? A dar uma volta ao ar livre, né? Um dia de sol, esperar aí um dia bonito de sol, para que vocês possam dar uma volta, seja no quintal de vocês, na rua de casa, ou numa praça próxima, brincando de observar essa sombra. Então, tem que chamar a atenção da criança para a sombra de vocês. E aí a gente coloca aqui alguns comentários que vocês podem fazer, algumas perguntas que vocês podem fazer para os filhos de vocês nessa hora, para gerar essa conversa, para gerar essa interação, né, entre vocês, para gerar essa curiosidade da criança, né? Então, olha a minha sombra, ela é maior do que a sua, né? Olha, essa sombra se mexe, né? Vamos virar do outro lado para ver se a sombra vem junto? Nossa, ela não veio junto. O que que acontece? Por que que a sombra só fica para o lado de lá? Então, são curiosidades que a gente vai trazendo para a criança, para ela começar a investigar esse fenômeno. E, ao mesmo tempo, desenvolver essa oralidade com vocês, tá? Então, leiam direitinho ali as perguntas. Aí, as sombras podem virar uma linda história. Então, aí a gente traz um teatro de sombras, né, para vocês assistirem juntos. Quando vocês receberem o PDF pelo WhatsApp, tá? Porque vocês vão retirar esse kit no CME impresso, mas quando vocês receberem ele pelo WhatsApp, basta vocês clicarem aqui, ou no site, ou aqui nessa figura, opa, nessa figura que vocês já vão ser direcionados para o vídeo. Caso vocês não consigam nenhuma dessas duas opções, basta procurar no YouTube pelo nome do vídeo, aqui a menina da lanterna, Teatro de Sombras, ou digitar esse site no navegador de vocês, tá? Então, apreciem esse teatro de sombras com as crianças. Vale conversar bastante durante essa apreciação. A criança não precisa ficar sentada, parada, quieta, só olhando para a TV o tempo todo. Ela pode se movimentar durante essa história, ela pode assistir diversas vezes essa história. Enfim, como ela já observou a sombra dela, observou a sombra da mãe, ela vai começar a perceber que a gente pode fazer coisas com essas sombras. E uma das coisas belas aí, uma linguagem, que essa linguagem dramática, é criar teatros, histórias aí com essas sombras. E uma outra proposta que vai gerar bastante experiência significativa para as crianças é brincar de projetar sombras. E para isso a gente traz aí a construção da lanterna mágica. Então, com rolinho de papel higiênico ou aqueles rolinhos
plástico, filme que sobram de guardanapo. Vocês podem construir essas lanternas para projetar essas sombras. Então, o maternal está recebendo umas coisas de papel celofane, mas vocês podem usar plástico transparente, sacolinha de mercado, né? Outras coisas para fazer, para pôr na ponta da lanterna. Aí vocês podem desenhar, podem colar objetos, né, que vão gerar essas sombras. Com certeza, né, essas brincadeiras vão gerar muitas aprendizagens para as crianças, né? Vocês podem usar a lanterna do celular ou uma outra lanterna, né, para dar na mão da criança ali para ela projetar essas sombras. E aí, quanto menos luz tiver, né, na casa, no momento, melhor vai ser a brincadeira. E vocês podem, aqui também tem uma dica, né, que vocês podem criar histórias desenhando os personagens e projetando com a lanterna mágica. Então, por exemplo, cada lanterninha mágica, vocês podem criar um personagem e daí ir contando a história ali, inventando uma história para brincar. Vejam que esses contextos que a gente manda para vocês criarem com seus filhos, para eles terem experiências com a sombra, com a oralidade, são propostas que não precisam se realizar uma vez só na vida. As crianças precisam viver isso diversas vezes. Então, vocês podem brincar muitas vezes de passear e observar sombras. Vocês podem criar brincadeiras com essa sombra lá no parque, por exemplo. Pode desenhar a sombra, brincar de desenhar a sombra. Dá para criar N situações de brincadeira com a nossa sombra. O teatro que as crianças podem ver diversas vezes. Essa brincadeira com a lanterna mágica, elas podem brincar com, por exemplo, no início, é a mãe é que vai ajudar, o pai é que vai interagir junto, mas em um outro momento a criança pode querer interagir com outras pessoas ali do seu núcleo familiar para criar essas histórias, para brincar, enfim, com os irmãos, né? Então, são todas essas propostas, elas podem acontecer diversas vezes, né, durante esses 15 dias. E elas não precisam se findar nesses 15 dias. As crianças podem continuar brincando com isso constantemente. Porque quanto mais experiências elas tiverem com esses conhecimentos, com essas práticas sociais, com essas linguagens, mais aprendizagem e desenvolvimento vai gerar na criança. Agora eu gostaria de mostrar o kit dos prés. Então, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos, né, nossa intencionalidade pedagógica com os kits é que as crianças, elas, tanto do maternal quanto do pré, que elas tenham ali o trabalho com esses campos de experiências e esses direitos. Então, a gente traz sempre os mesmos campos de experiências, tanto para maternal quanto para pré. O que vai mudar? Vai mudar o que nós vamos cobrar das crianças, porque as crianças do pré, elas já têm mais desenvolvimento, uma aprendizagem maior, então a gente vai aprofundar ainda mais esses conhecimentos com elas. Então, o que vai mudar? Nossos objetivos, o que a gente espera, e vai mudar as formas de garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, leiam com bastante atenção aqui essa primeira página. E, a partir disso, vai mudar as propostas para as crianças do pré. Tá? Então, ali, para chamar a atenção das crianças do pré, a gente já pode trazer um jogo para elas. O que é um jogo? Um jogo é uma brincadeira com regras, em que tem um vencedor, ou que todos são vencedores ou perdedores, que é no caso dos jogos cooperativos, tá? Nesse caso, é competitivo. É um pega-pega das sombras. Pega-pega a gente já conhece, né? Tem a mãe pega, que vai correndo atrás das outras crianças, ou dos outros, né? Que a gente já está acostumado, que a gente brincava quando era criança. O pega-pega das sombras é o quê? É brincar num dia também que tenha um sol, de pisar na sombra do outro. E aí a gente vai contando quantas vezes a gente pisou na sombra do outro. Aí depois de um tempo, quem pisar mais é o vencedor.
tá? Então é uma brincadeira bem bacana, as crianças amam brincar disso no CMEI. Tenho certeza que elas vão adorar brincar com vocês aí em casa. Então também é uma brincadeira que vai, não precisa necessariamente brincar uma vez e pronto, acabou. É uma brincadeira que vai ficar para o repertório das crianças e que elas vão pedir para vocês brincarem com elas de novo, ou que vão pedir para os irmãos brincarem de novo. Então, elas podem brincar o tempo que elas quiserem, né? E aqui a gente pede, né, que sejam registradas essas brincadeiras, essas propostas e que vocês sempre nos enviem, né? Fotos, filmagens, áudios das crianças, ou mesmo registros escritos, porque a partir dessas devolutivas que vocês nos dão, é que a gente vai dando continuidade nas propostas, porque a gente precisa saber como que isso está chegando nas crianças, né? Então, toda vez que vocês conversam com a gente, que vocês mandam foto, vídeo, áudio, né, a gente vai realinhando essas propostas para atingir as necessidades das nossas crianças, que é algo que a gente tem que levar muito em consideração e que tem ficado assim um pouco difícil para nós, né, por conta desse distanciamento social, mas que é possível ser feito a partir do momento que vocês mandam essas devolutivas para nós, tá? Então, a brincadeira aqui é pega-pega das sombras, né? Contar quantas vezes cada um pisou na sombra do outro, dar um tempo para essa brincadeira e daí no final desse tempo ver quem que ganhou, tá? E aí eles podem contar para nós, né, como que foi brincar disso por um áudio, né, enfim, ou contar quantas vezes pisou na sombra da mãe, né, enfim, né, eles pode gerar essa brincadeira aí para envolver já esse conhecimento também matemático. Aí a gente traz aqui a questão das sombras dos animais, tá? Até aqui no fundo a gente já usou ali, porque a gente, quando era criança, a gente brincava muito, né, de projetar as sombras das mãos na parede ali, né, para formar animais, daí brincava que o animal falava, enfim. Então, nós estamos chamando a atenção das crianças que os animais também têm sombras. E essas imagens, elas podem ser projetadas tanto pelos animais, né, aqui o jacaré do Barigui, o gatinho, o ganso lá do Parque Barigui, os gansos, tá? Cada um tem sua sombra. Olha o formato das sombras, né? É interessante chamar a atenção disso da criança. Qual que é igual o formato das sombras? Olha o formato da sombra aqui da cabeça do jacaré. Olha aqui o formato da sombra do ganso, do gato, da pombinha, né? Então, chamar a atenção das crianças para essas formas. E aí, aqui ela só vai fazer essa leitura dessas imagens, observar, e vocês vão conversar bastante sobre isso. E aí a gente vem para essa proposta de teatro de sombras dos animais, tá? Então a brincadeira é essa mesmo, fazer sombras com as mãos formando animais, e para isso a gente trouxe um vídeo do YouTube também, da professora Ellen, né, ensinando aqui como que faz as sombras dos animais, daí ela coloca aqui o nome do animal, aqui o som que os animais fazem, é bem interessante esse vídeo, então, quando vocês receberem pelo WhatsApp, só clicar em cima ou aqui em cima do endereço, caso não funcione nenhuma dessas opções, é só digitar esse endereço no navegador de vocês, tá? E aí, depois que vocês brincarem bastante aí com essas sombras dos animais, o que nós vamos propor? Que a criança faça uma tentativa de escrita do nome dos animais que ela conseguiu fazer. Então, aqui já vem uma questão de uma dúvida de muitas famílias, que é o trabalho com a escrita em si. Então, o que acontece? Dentro desses documentos normativos, dentro desse currículo, ele nos é colocado a forma como nós devemos trabalhar a linguagem escrita na educação infantil. Então, o que esses documentos colocam? Que a criança deve ser respeitada dentro da faixa etária dela e do desenvolvimento e aprendizagem dela. Então, o que acontece? Na educação infantil, o que nos é permitido trabalhar? A função dessa escrita, ou seja, para que serve a escrita na sociedade?
Quando que a gente usa escrita, aonde que tem escrita no nosso redor, aonde que a gente vê palavras, que a gente tem um nome, que esse nome simboliza nós, né? Então, tudo isso a gente trabalha com as crianças, mas de uma forma bem significativa para elas. Por exemplo, se a gente vai trabalhar com o nome da criança, né, e quer que ela aprenda a escrever o seu nome, o que que a gente vai fazer? A gente vai propor brincadeiras para elas, com textos significativos, por exemplo, é, fazer ela colar papeizinhos com o nome delas nas coisas delas. E geralmente isso é uma coisa que nós, pais, né, eu me coloco também enquanto mãe, fazemos. Quando a gente vai identificar o material da criança, nós é que acabamos colando, escrevendo e colando. Mas isso é uma coisa que a gente pode fazer junto com elas. E isso a gente faz muito no CMEI, que identificar ali o espaço onde ela vai guardar a mochila dela, né? Alguns materiais dela, a folha de atividade delas, do desenho delas, é algo que ela vai fazer a tentativa de escrita do nome dela com significado, que a gente sempre fala assim, ó, você tem que pôr agora aqui o teu nome para a gente saber que essa folha é tua, porque senão a gente não vai saber de quem que é. Isso é uma das coisas que a gente tem pedido nos kits, né? Para as crianças colocarem os seus nomes no que elas trazem para nós. Isso é uma forma de trabalhar a linguagem escrita, porque ela vai percebendo que aquela escrita, aquela pequena palavra que é o nome dela, ela serve, tem uma função na nossa sociedade que é identificar as coisas. Então, isso a gente pode trabalhar na educação infantil. O que, que a gente não pode trabalhar na educação infantil? A sistematização da escrita. Ou seja, a gente não pode trabalhar é, a formação das palavras em si. Então, por exemplo, isso é conteúdo lá do ensino fundamental. Então, a gente não vai trabalhar ali que o B com A faz ba, que o D com E faz D, né? E que formando, a gente pode formar palavras com esses pedaços. A gente não vai trabalhar isso na educação infantil. Isso elas vão aprender lá no primeiro e no segundo ano. Então, a gente precisa baixar um pouco a ansiedade, porque às vezes nós, pais e mães, nós queremos adiantar um processo que ela vai viver só lá na frente. E quando ela chegar de fato lá na frente, ela já vai saber, porque as crianças têm essa potencialidade. Só que o que que acontece? Quando ela chega lá, para ela tudo vai ser desinteressante. Por quê? Porque ela já sabe aquilo. Então, para ela vai ser um tédio estar num lugar onde ela já sabe tudo, né? Então, não dá para a gente pular etapas, porque nessa etapa da educação, ela precisa aprender outras coisas. Então, uma das coisas é para que serve a escrita, né? Que a escrita é feita com letras. Então, essa diferenciação de desenho, de letras e de números, a gente faz também sempre na educação infantil. O que mais? O traçado, em relação ao traçado que muitos pais têm perguntado. O traçado das letras, ele só vai acontecer, né, de forma adequada, de forma bonita, redondinha, firme, quando o quê? Quando as crianças fizerem muitas brincadeiras de massinha de modelar, de joguinhos com pequenas pecinhas, que elas têm que fazer um movimento de pinça. Quando ela desenvolver o percurso gráfico dela, ou seja, o desenho dela, ela precisa desenhar todo dia. Todo dia vocês podem deixar papel disponível para as crianças desenharem, com canetinha, com giz de cera, com giz carvão, com giz grosso, giz fino, com diversos tipos de riscantes que a gente chama, e diversos tipos de papéis. É, um agendinho, um bloquinho, elas podem ter ali, fazer de conta que estão escrevendo. Quando vocês vão escrever alguma coisa, um bilhete, quando vocês vão escrever alguma coisa para nós ali, algum registro de vocês, vocês podem escrever na frente delas e contar para elas o que que vocês estão escrevendo, o porquê que vocês estão escrevendo. Então, ela precisa entender essa questão, né, da escrita dentro da sociedade. Então, por exemplo, quando a gente vai pegar um ônibus, a gente chama a atenção da criança. Olá, filho, ó, tá vindo o bairro Novo B, né? O B, ó, com isso a criança já vai aprendendo o nome das letras. Ah, esse é o bairro Novo B, ó, lá o B no final. Não, esse não é o nosso ônibus, esse é o bairro Novo A.
Então, o meu nome tem a letra A, tem a letra C. Chamar atenção para todas as letras do nome da criança e não só a primeira letra, né? Então, tudo isso vai ajudar a criança a aprender sobre a escrita. Ela aprendendo tudo isso, quando ela chegar lá no primeiro ano, quando for fazer a sistematização da escrita, vai ser um pulinho para ela ser alfabetizada, tá? Então, as crianças precisam aprender muitas coisas antes de aprender o beabá, né? Então, essas muitas coisas, apesar da educação infantil não ser preparatória para o ensino fundamental, né? A gente não trabalha para propostas para que as crianças vão melhor para o ensino fundamental. Não, a gente trabalha com a criança que é hoje. E, logicamente, essa criança que precisa entender o que é essa escrita na sociedade, que precisa desenvolver o seu traçado, e a partir disso, ela, logicamente, consequentemente, ela vai ter um processo de alfabetização lá no primeiro ano, no segundo ano, bem mais fácil. Mas não que a gente tenha essa obrigatoriedade de dar essa base para a criança aprender lá no ensino fundamental. Não. A etapa da educação infantil tem os seus conhecimentos próprios para serem feitos, tá? Então, nessa proposta de escrita dos animais, né, que a criança vai escrever, ela não precisa necessariamente copiar do vídeo. Deixem ela escrever do jeito que elas acham que é, porque parece que isso é bobeira, mas tem muita aprendizagem quando as crianças fazem tentativas de escrita. Essa proposta a gente chama de tentativa de escrita. Tem crianças que vão fazer umas cobrinhas. Por quê? Porque elas visualizam os pais, as outras pessoas escrevendo à mão. Vai ter crianças que vão jogar um monte de letra, porque elas já entenderam que para escrever precisa de letras. Mas tem crianças que vão desenhar os animais. E essa criança ainda não entendeu a diferença entre escrita e desenho, mas não tem problema. Nós precisamos saber em que fase as crianças estão nesse processo. Para quê? Para que as próximas propostas dos outros kits, né, a gente possa elaborar outras propostas que vão ajudar as crianças a avançarem nisso, tá? Então, quando vocês forem passar essa proposta para as crianças, podem falar para elas que elas podem escrever do jeitinho que elas conseguirem, do jeito delas. Vai ter criança que vai estar bem espertinha, que já vai lembrar que no vídeo tinha lá umas letras e que lá estava escrito cachorro. Então, elas vão pedir para voltar no vídeo para copiar, e isso também não tem problema, tá? Se elas pedirem para vocês, mãe, escreve para mim como se escreve cachorro, então vocês escrevem num outro papel para elas e elas vão copiar aqui nesse espaço, tá? Que foi destinado para isso. Ok? Então, espero que eu tenha esclarecido, né, um pouco sobre esses kits, por que que eles mudaram do ano passado para cá, né, porque parece que é pouco, mas as crianças, vocês vão ver que a partir dessa proposta de tentar escrever, elas vão começar nas brincadeiras delas, brincar de escrever. Se vocês derem agendinha na mão delas, elas vão brincar de escrever, né? Elas vão começar a observar, aí por aí vai chamar a atenção delas, vai criar essa curiosidade pela escrita, e a partir disso ela vai elaborando o pensamento dela, ela vai aprendendo, ela vai gerando conhecimento sobre a escrita. Então, é esse o nosso papel, é gerar essa curiosidade nas crianças e cada vez mais curiosidade, e a gente vai compartilhando conhecimentos que a gente já tem, enfim, para que elas vão avançando, tá? Então, eu espero, né, que tenha esclarecido aí algumas questões com vocês. Qualquer dúvida, eu continuo à disposição, tá? Para qualquer esclarecimento que vocês necessitem, vocês podem contatar comigo pelo e-mail semeirosibiali@hotmail.com, tá? Quando precisarem tirar alguma dúvida, mandar fotos, vídeos, registros, podem mandar para esse e-mail, tá bom? Que esse e-mail eu tenho acesso dele diário, até quero agradecer os pais, né, que já têm enviado registros das propostas por esse e-mail, tá? Então, um abraço a todos, estamos morrendo de saudades,
né? E que tudo isso passe logo, porque a gente está com muitas saudades mesmo das crianças, tá? Que vocês fiquem bem, continuem se cuidando, né? E qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Um abraço.